O significado do capítulo 16 de Levítico, do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 34. O comentário. A explicação ao significado de Levítico 16. O significado de Levítico 16 refere-se ao sangue da expiação, o julgamento dramático do Eterno sobre os dois filhos de Arão. Lá no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, versículo 7, mostrou claramente que o sacerdote precisava agir com cuidado e referência em tudo que fazia, especialmente no interior do tabernáculo, ou seja, no santo lugar. Este capítulo continua explicando que somente o sumo sacerdote podia entrar no santuário eterno, o lugar santíssimo, somente uma vez por ano, no dia da expiação. Dia da expiação, contexto. Embora os rituais regulares tratassem o pecado de várias maneiras, as pessoas ainda não eram perfeitas, o seu sacrifício não era totalmente eficaz, mesmo as melhores ofertas não permitirão que os ofertantes entrassem na presença do seu Eterno e nem mesmo por meio de seus representantes, sumo sacerdote. Portanto, neste único dia do ano em que a entrada na presença do Eterno estava disponível, todos os pecados do ano anterior foram trazidos diante do Eterno por seu perdão e remoção, para que o povo, através de seu representante sacerdotal, pudesse entrar em sua presença sem impedimento. Mas o sacerdote também era pecador. Tiveram que fazer expiação por si mesmo antes que pudesse fazê-lo em nome de outros. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9 e o versículo 7, nós podemos lá conferir que o versículo 7, mas ao segundo só o sumo sacerdote, uma vez por ano, são 100 sangue, que oferecesse por si mesmo pelos pecados do povo. Os regulamentos para os procedimentos do dia começam especificando os animais necessários. No livro de Levítico, capítulo 16, versículo 1, versículo 5. E descrevendo as principais ofertas, saber, uma oferta pelo pecado para o sacerdote, em Levítico capítulo 16, versículo 6. Aí explicada em detalhe no versículo 11 e versículo 14, as duas partes, a oferta pelo pecado para o povo. Em Levítico capítulo 16, versículo 7, versículo 10. É explicado em detalhe no versículo 15 e no versículo 22. O contexto da palavra,
o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote. Arão sacrificou a oferta pelo pecado do sacerdote no altar, no pátio do tabernáculo. Depois pegou o fogo deste altar junto com o sangue do sacrifício do tabernáculo. Isto é, na tenda, ele usou o fogo para queimar incenso no altar de ouro que ficava no lugar santo, contra com a cortina que divide o lugar santo do lugar santíssimo. Quando ele abriu a cortina para entrar no lugar santíssimo, o incenso flutuou através da cortina aberta, cobriu o propiciatório, a tampa da arca, a caixa da aliança, a morada simbólica do Eterno. Arão aspergiu o sangue do animal de sacrifício na frente do propiciatório. Em Levítico capítulo 16, versículo 11, versículo 14, essa expressão do sangue no propiciatório lembrou aos israelitas que a misericórdia do Eterno era sua única esperança de salvação, apesar de todos os seus sacrifícios em outros rituais. Quando finalmente alcançaram o clímax de seus mais altos exércitos religiosos, nada podia fazer senão reconhecer que eram pecadores, indefesos, dependentes inteiramente da misericórdia do Eterno para o seu perdão. O sacrifício pelo povo, o contexto. Depois de completar o ritual da oferta pelo pecado do sacerdote, Arão saiu da tenda do tabernáculo para o pátio aberto. Ele ofereceu a oferta pelo pecado do povo no altar de sacrifício e voltou ao lugar santíssimo com sangue de sacrifício para repetir o ritual do propiciatório. Visto que tudo que esses seres humanos têm contato é afetado por seus pecados, o sangue da oferta pelo pecado das pessoas também foi usada para fazer expiação por todas as partes do tabernáculo em que qualquer pessoa havia tocado. Em Levítico capítulo 16, versículo 15, versículo 19. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 21, versículo 22. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 21, versículo 22. As ofertas pelo pecado do povo consistia, não era uma cabra, mas uma, duas, e depois de sacrificar a primeira cabra, aplicar o seu sangue dentro da tenda do tabernáculo. Arão voltou ao pátio para realizar o ritual com a segunda cabra. Ele pôs as mãos na cabeça dela e confessou sobre ela os pecados do povo. E enviou para longe no deserto, para um lugar do qual não podia. Ele pôs as mãos na cabeça do bode, confessou sobre ele os pecados do povo.
enviou para longe no deserto, para um lugar do qual não poderia voltar. O bode tinha que permanecer naquele local, num deserto, aonde que não morava ninguém. Não tinha morador aonde o homem enviou aquele bode. Arão colocou a mão na cabeça do bode, transferiu os pecados do homem, do povo de Israel, para a cabeça daquele bode. E foi escolhido um homem adequado para levar aquele bode até um lugar deserto, aonde que não tinha morador, para ali soltar o bode vivo, com todos os pecados do povo de Israel. Aparentemente, essa era uma imagem adicional para as pessoas de que seus pecados haviam sido depositados em uma vítima inocente, porque o bode ele era inocente, o bode não era pecador, mas ele, pela sua inocência, foi transmitido os pecados do povo de Israel através das mãos de Arão, que foi colocado na cabeça do bode, transferiu o pecado do povo de Israel para a cabeça daquele bode. O bode levou os pecados todos do que povo de Israel para o deserto. No livro de Levítico, capítulo 16, versículo 20 e versículo 22. Embora o ritual de sangue do dia de expiação anual tivesse significado para o povo israelita dos tempos antigos, no Testamento ainda era apenas uma sombra, o esboço da realidade, que viria através do Yahshua, o Mashiach, lá no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 19, do capítulo 10, versículo 1. Você pode conferir lá. Que eu vou conferir lá para você também. Vou pôr meu óculos aqui porque essas letras estão muito miudinhas. O capítulo 7 de Hebreus, da carta dos Hebreus, capítulo 7, versículo 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou dessa sorte, introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos ao Eterno. Capítulo 10, versículo 1. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, não imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e numa imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se chegam. Continuando para o comentário.
para o modo em que retratou a morte sacrificial de Machia, era para contraste em suas limitações e perfeição da obra expiratória do Machia. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 6, está escrito lá assim: ora, estando essas coisas assim, preparada a todos os tempos, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Contexto da palavra: o dia da expiação, outros detalhes. Até agora o sumo sacerdote estava vestido com as roupas brancas do sacerdote comum. Vê lá no Levítico capítulo 16, versículo 4. E isso pode ter sido para enfatizar para ele a necessidade de humildade. A importância da pureza em todas as suas ações. Apresentativa no ritual de limpeza do pecado. Agora que a expiação pelo pecado foram feita, ele se banhou, vestiu suas roupas normais de sumo sacerdote e ofereceu o holocausto de consagração, primeiro para o sacerdote, depois para o povo. Todos os outros cujos deveres colocaram em contato com a oferta pelo pecado durante o ritual também tiveram que se purificar. Em Levítico capítulo 16, versículo 23 e versículo 28. Quando o povo israelita, como um todo eles, deveria participar desse ato solene de confissão, expiação como espírito adequado de vergonha e humildade. Parece que naquele dia eles não deveriam trabalhar e nem comer. No livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29. E o versículo 34 para terminar. Este foi o comentário do capítulo 16 de Levítico, do versículo 1 até o versículo 34. É o significado daquela leitura que nós lemos lá no outro vídeo. Porque não deu para colocar tudo, porque não cabia. Então a gente fez outro vídeo porque para comentar o significado da leitura do capítulo 16 de Levítico, do versículo 1, versículo 34. Fica a todos com a paz do Eterno, que o Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livra nós de todos os mal. Boa noite para todos, até o próximo vídeo, se Ele quiser, se for da vontade dEle, tá bom? Fica todos com a paz.